Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo, contando sempre com a presença da espiritualidade amiga. O nosso tema de hoje é o Reino dos Céus, que será feito por mim, e no final o Josimar fará a prece por todos nós. Vamos iniciar o nosso estudo com a música por Aline. Eu sei que o novo homem irá nascer assim, que a dor te encontrar lá no pântano que o orgulho construiu, o sol despertará a dor que aguarda germinar. Então um novo horizonte irá surgir, assim que procurar dentro do olhar que o Cristo soube dar, o caminho que dará onde sempre quis chegar, a amar. Mensagem que Jesus legou e a paz que ele deixou irão te acompanhar. Vá, é só você querer, é tudo que você precisa para recomeçar. Seguir essa luz que me ilumina, desse Cristo que me ensina, é a força que me anima, com que a dor impia se transforma em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina. Sorrir pra essa mão que te segura, não duvide, ela é força que estrutura, te iluminará, mesmo quando a noite escura. Abra o coração, deixa o amor entrar. Vá, o campo de trabalho que Jesus proporcionou pode florescer, e você vai se encontrar e voltar a ser feliz. Seguir essa luz que me ilumina, desse Cristo que me ensina, é a força que me anima e faz com que a dor impia se transforme em alegria. Fez-me compreender que a vida nos ensina. Sorrir pra essa mão que te segura, não duvide, ela é força que estrutura, te iluminará, mesmo quando a noite escura. Abra o coração, deixa o amor entrar. Seguir. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, para essa espiritualidade amiga que conosco nesse instante sintoniza, rogando para que nos fortaleça, para que nos inspire e que possamos vibrar por todos nós, por nossos familiares, nossos amigos, para o nosso orbe, Senhor, tão carente de Ti. E que possamos, através do estudo da noite, conseguirmos a energia necessária para que tenhamos mais esperança, mais perseverança, mais coragem,
fortalecendo a cada dia a nossa fé. Que assim seja. Bom, o tema de hoje, ele é bem propício, como diz a música. Nós temos que seguir Jesus. E nós sabemos que pela escala evolutiva dos espíritos, todos nós temos que adquirir a perfeição. E a gente fala muito da bênção da reencarnação, mas nós precisamos entender que temos que conquistar o reino dos céus, assim como Jesus nos diz. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Então, olha bem que mensagem importante para todos nós na noite de hoje. Não é só dizer, não é só falar. Nós precisamos de ação. E a vontade de Deus é para que nós sigamos as suas leis. Então, falar do reino dos céus é falar de transformação, é falar de mudança, que todos nós precisamos fazer o quanto antes, melhor para todos nós. Mas onde está esse reino dos céus? Fica essa pergunta para que no final do estudo nós consigamos responder o que isso representa para todos nós. Pode passar o seguinte, por favor? E seguindo o nosso estudo, nós temos uma fala de Chico Xavier. O reino de Deus estará constituído quando pudermos entender Deus como Jesus o entende. Aí nós ficamos pensando, né? Olha bem, entender Deus. Quanta caminhada ainda nos falta. Mas quantas oportunidades nós temos. Quantos exemplos nós temos. E o primeiro e o maior de todos é de Jesus. Entendeu? E ter fidelidade, agir. Ele nos mostrou como nós podemos fazer. Então, para a noite de hoje, nós sabemos que Jesus reportou-se várias vezes ao reino dos céus. Ele nos diz, né, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, pobre de espíritos, nós sabemos que é o máximo da humildade. É quando nós estivermos conquistado a tão sonhada humildade, para atendermos, né, seguirmos as leis divinas. Então, nós ficamos pensando somente nas dificuldades. Mas nós temos exemplos, nós temos ajuda, nós temos tanta coisa para nos fortalecermos, e é isso que nós vamos falar nesse estudo da conquista do reino dos céus. E nós vamos falar de uma parábola, da menor das parábolas de Jesus, que é a parábola do fermento. É um grandioso ensinamento para todos nós, para entendermos como conquistarmos o reino do céu. E Jesus nos diz assim, o reino do céu é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Está em Mateus 13, 33. Olha só, e a gente pensa assim, tão pequena, mas com tantos ensinamentos, e ela tem 2 sentidos. Tem o sentido material, que é fazer o pão, e o sentido espiritual. Todos nós sabemos o processo da fermentação da massa, né? A gente sabe que tem que misturar
a farinha com todos os ingredientes. Mas depois de misturar dessa farinha, ela não tem condições de transformar imediatamente em alimento. Então, o que acontece? Precisa de um produto chamado fermento. E esse fermento, ele é colocado numa proporção pequena, que nós chamamos no equilíbrio e na dosagem correta. Então, do nosso lado, nós temos uma massa que foi colocado fermento, foi fermentada ou levedada na quantidade certa. E de outro lado, nós temos uma massa que foi colocado fermento em excesso. E nós observamos que uma está pronta para o alimento, que o fermento faz com que ela se torne macia e comestível, e a outra, nós estamos vendo que não tem condições de ser usada da forma correta. Mas quando a gente pensa numa massa, nós pensamos, vamos fazer o pão. Só que não terminou o processo. Vem um dos processos também importante, que a massa, para crescer, ela precisa do calor. Então, a massa tem que repousar, depois vai passar pela ação do calor do forno. Aí sim, ela vai produzir o pão como nosso alimento material. Esse processo de panificação, todos nós sabemos. O Caibar Schutter, um grandioso, né, divulgador, escritor, né, da doutrina espírita, na sua obra, né, Parábolas e Ensinamentos de Jesus, ele nos alerta. Panificação, todo mundo sabe. Todo mundo sabe esse processo. Mas agora nós temos que entender o processo dessa fermentação espiritual e o que cada elemento citado por Jesus está representando em nossa vida. E nós sabemos que parábolas são como um diamante, né? Tem várias faces e cada um vai interpretá-la, vai entendê-la de acordo com os seus conhecimentos. E ele ainda nos fala que com a literatura espírita, com todas as mensagens da espiritualidade do mais alto, todos nós hoje conseguimos interpretar muito melhor as parábolas de Jesus. Nós já temos entendimento para colocarmos tudo em prática. Não sabemos tudo. E só vamos saber tudo quando conquistarmos o reino dos céus. Então, a gente ainda tem uma caminhada. Mas explicando a parábola no seu sentido espiritual, nós temos a representação de tudo que foi colocado. Então, a gente começa falando a figura da mulher. A mulher, na época, ela é responsável por fazer o pão. É uma representação simples, mas de uma grandiosidade perante o nosso caminho evolutivo. Quando nós falamos em fermento, nós vamos lembrar que foi 3 porções de farinha. Essas 3 porções de farinha está representando as 3 revelações. A primeira foi Moisés, não é isso? Que veio nos criar a ideia de um Deus único e veio, através dos 10 mandamentos, ensinar-nos a justiça divina. A segunda revelação foi Jesus. Jesus veio trazer o amor.
Jesus veio trazer para todos nós a forma de como se faz. E a terceira revelação é o Consolador prometido, é a doutrina espírita, que veio nos ensinar como fazer. Então, olha quanta coisa nós já estamos aprendendo a pensar de uma forma mais direcionada com o reino dos céus. E a gente pensa assim, todos esses foram fermentadores. Para quê? Para melhorar a massa. E quando a gente fala de massa, aí vem a representação. Essa massa está representando todos nós. Fomos criados simples, ignorantes, como a gente gosta muito de dizer, como se fosse uma defesa. Mas a ignorância é sem conhecimento. Na noite de hoje, nós não podemos falar em ignorância, não. Nós temos conhecimento, sim, né? Mas nós precisamos de fermento. Aí, a gente pensa, como ele falou, ele colocou o fermento dentro da massa. Esse dentro significa o nosso interior. Então, o reino do céu está dentro de cada um de nós, porque nós somos centelhas divinas. Mas nós temos que fazer brilhar a nossa luz. E como a gente faz isso? A nossa meta é a evolução. Como falou, quando a gente mistura o fermento na massa, nós não sabemos distinguir onde está a farinha, onde está o fermento, porque eles irão misturar até que tudo fique fermentado. Então, assim também é o reino dos céus ainda para a gente. Está dentro de nós, mas ainda está invisível. Mas acontece que depois de passar pela fermentação, nós vamos precisar do calor. Sem calor, nada funciona. Tanto é que nosso corpo tem um calor na medida certa, que é a nossa temperatura. Quando a nossa temperatura cai, nós estamos doentes. Quando ela excede, nós estamos doentes. Ou seja, a massa está em desequilíbrio. Mas o calor que nós estamos falando para nos tornarmos macios, né? Como um pão, isso quer dizer, quando nós estivermos evoluídos, nós precisamos do calor do forno, que são as nossas aflições, são as nossas experiências na Terra, são as nossas enfermidades, né? A nossa convivência, tudo isso é calor. Tudo isso tem um objetivo: fermentar, transformar, modificar conceitos, atitudes, e com isso nós vamos conquistando virtudes. Mas, como a gente falou, tudo é muito lento. Ninguém vai modificar de uma vez. E nem é isso que nos é proposto. Nós já temos a bênção do tempo, a bênção da reencarnação. Só que, às vezes, a gente não caminha. Nós ficamos parados. Aí, o que vem? O aumento do calor. O forno se torna mais aquecido para que a gente possa despertar.
né? Então, é para a gente pensar. Tudo que nos acontece tem um motivo. E só o nosso conhecimento pode nos transformar. E nós sabemos que nós recebemos fermento todos os dias, com os grandes exemplos que nos são enviados. E por conhecermos as leis divinas. Esse é o nosso maior fermento, que está onde? No Evangelho. Então, por isso que nós precisamos muito de Evangelho, para que nós consigamos nos fermentar na dosagem certa. E o resultado vai ser o pão da vida, tanto o alimento material como o alimento do espírito. Porque nós precisamos estarmos integrados com o Criador. E só o amor alimenta as almas. Seremos o pão da vida para todos aqueles que estão do nosso lado. Fico pensando como a gente precisa entender a caridade, né? Porque fora da caridade não há salvação. Porque nós precisamos de fermento. Nós temos grandes exemplos para citarmos, mas nós temos que caminharmos, né? Então, a gente vê que nós influenciamos, mas também podemos ser influenciados. Todos aqueles que seguem a lei de Deus são fermentos. E quantos fermentos nós temos para citar? Mas hoje nós vamos falar só de 2, porque o nosso tempo não nos permite. Mas gostaríamos que pensasse aquele fermento que está do nosso lado, aquele fermento que está na nossa casa, aquele fermento familiar, aquele fermento amigo. Tudo isso é importante para todos nós. Mas nós temos que pensar. Mais próximo de nós, de todos nós, que não poderemos deixar de citar, é Chico Xavier. Vamos imaginar aí o tipo de fermento que ele foi e continua sendo. Olha que coisa incrível. Quanto fermento ele deixou na literatura. E quanta oportunidade nós temos que aprender com esse fermento. E uma outra que me emociona muito é a Irmã Dulce. Quando eu assisti o filme da Irmã Dulce, não sei se vocês já assistiram, a gente fica envergonhado de ver tanta doação, de ver como o fermento transforma. Mas ela também tinha calor do forno, tinha suas enfermidades, né? Suas tristezas, as suas privações, mas ela fermentou o tempo todo, mesmo enferma, né? E é muito interessante, só para ilustrar, ela, quando o Papa João Paulo II, né, veio ao Brasil, as categorias religiosas, né? Todas as religiões foram convidadas, e alguns foram chamados para chegar até o Papa, e ela não foi. Aí o que acontece com quem fermenta? Tem a lei do retorno. Um daqueles que ela ajudou, que o teve como filho, fez uma campanha, uma coisa imediata, e ela foi ovacionada, e lhe foi permitido ver o Papa. Sabe o que ela disse depois? Que nunca sentiu tanta vergonha com os aplausos, né? E o Papa conversou com ela, e depois disso tudo, ela tomou muita chuva, ficou doente, e 11 anos depois, em 1991, ano do seu desencarne, o Papa voltou e foi até
à sua casa visitá-la. Olha que bênção. Isso é que é ser fermento. E nós precisamos conquistar a paz. Nós temos que agir de encontro a Jesus. E ir de encontro a Ele é conviver com os diferentes, principalmente no lar, que estão as nossas maiores dificuldades e compromissos, e com os nossos adversários. Foi por isso que Jesus nos disse: se queres doar a tua oferenda, vai primeiro reconciliar com o teu irmão. E a gente vê isso com tantas vezes dificuldade, porque só a reconciliação nos permite perdoar, mas não é só perdoar, é reconciliar. Olha que coisa importante a gente pensar. E Deus, Jesus, tem a certeza que nós vamos conseguir um dia. Todos nós vamos conseguir. Agora vamos pensar com essa parábola. Jesus nos ensinou a preparar a massa com seus ensinamentos. Deixou a receita de como proceder. Cabe a nós fermentar a massa, colocando em prática nossos hábitos cotidianos no caminho de Deus. Então, vamos pensar que a dureza do nosso coração pode ser fermentada e se transformar em amor. Por isso que nós falamos tanto de sentimento. O homem não é só razão, nós somos sentimento. E é o sentimento que nos purifica, porque ele é o nosso fermento. Mas ele tem que ser colocado na dosagem certa, porque se faltar, ficamos endurecidos. Se exceder, agimos com paixão e perdemos a razão. E tem que ser em equilíbrio, porque nós temos fermento que nos faz crescer, mas temos fermento também que faz com que nós percamos a massa. Por isso que Jesus falou: cuidado com o fermento dos hebreus e dos saduceus, para a gente pensar que nós podemos influenciar tanto para o mal quanto para o bem. E podemos também ser influenciados. Se não estivermos com o nosso calor, com o nosso sentimento em equilíbrio. Porque, às vezes, nós queremos modificar o outro que está do nosso lado. Não tem jeito. A dosagem do fermento é de cada um. E o calor e o sentimento também é. E para que a gente possa concluir, lembrando sempre da nossa Meimei, no livro Sentinelas da Alma, tem uma lição que chama-se Oração do Padeiro. Nós não vamos ter tempo, lógico, de falar a oração toda, mas separamos alguns tópicos para que a gente possa pensar nas oportunidades que temos na nossa presente reencarnação. Sabemos que não vamos conquistar o reino dos céus de uma vez nessa presente reencarnação, mas nós podemos aquecer o fermento, porque oportunidade o tempo nos oferecerá com a misericórdia divina. Então ela fala assim: Senhor, de espírito reconhecido, volto-me para o teu infinito amor, agradecendo o trabalho que me concedeste. Sou padeiro pela bênção de sua misericórdia e, enfornando o pão alheio, ganho honradamente o pão que me reservas. Auxilia-me a ser leal às atribuições que me destes, de modo
que eu distribua o calor do afeto e da compreensão junto dos companheiros da humanidade, no entendimento do serviço que lhes devo. E não consintas que me torne massa inútil no campo de tua obra. Então vamos pensar, que tipo de massa nós somos? Que tipo de fermento nós estamos colocando em cada um de nós? Que tipo de fermento eu estou distribuindo entre aqueles que eu convivo? Porque isso se chama exemplo. E aqui o exemplo de simplicidade de Meimei, agradecendo por ser padeiro, por trabalhar, mas pedindo para que não seja massa inútil na nossa caminhada. Pode passar outro, Denise, por favor? O último, para a gente encerrar, nós vamos fazer aqui uma leitura de Chico Xavier por Neio Lúcio. Quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens, no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos aquecer o nosso coração com o pão da vida, que é Jesus, e conquistarmos o tão sonhado reino dos céus. Que assim seja. Obrigado, né, Isabel, pelas palavras. E a gente escolheu uma música hoje para a gente encerrar. Anda aí com a colaboração de todos para nos acompanhar. A música Nova Era. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vou andar pela praia. Com a espuma a molhar meus pés, eu vou cantar, cante comigo. Pra saudar o mundo novo de amor e paz que vai chegar com as ondas. Pra suavizar a alma, para libertar o coração e a mente. Vamos soltar nossas vozes pelo ar, deixar o canto se espalhar. Mais e mais, outras vozes vão cantar. A fraternidade pura em forma de canção. Se há tempo de amar, será a regeneração. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vou cantar a nova era. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vou cantar a esperança. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vou cantar a caridade. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo, vamos construir a nova era. A esperança.
era. Ó, querido Jesus, estamos todos com o coração repleto de reconhecimento por sua grandeza e misericórdia para com todos nós. Como é dadivoso ter a oportunidade de assistir a uma palestra tão inspirada da nossa amiga Adélia. Queremos agradecer a Deus, aos espíritos protetores de todos nós, do nosso lar, do nosso centro, dos nossos ambientes de trabalho, agradecer a excelsa Mãe Maria, Mãe de Jesus, e pedir para que na semana que vem possamos aqui estar para nos aprofundarmos nos ensinamentos de Jesus. Como é dadivoso estudar as leis divinas para que a gente não colida, para que a gente possa seguir um caminho de luz, de fermento na dosagem certa, e enxergarmos e aproveitarmos as oportunidades. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê força, fé, coragem, para continuarmos nessa caminhada em busca da evolução e em busca de fazer o bem sempre. Muito obrigado a todos que estão assistindo e vibrando positivamente por todos nós. Que assim seja. Chico Xavier, Chico, homem de fé.